Imagine o deserto se estendendo até onde a vista alcança. A cada nascer do sol, uma nação inteira se prepara para mais um dia de jornada. Milhões de pessoas, um só coração, uma única esperança. No centro de tudo, um objeto sagrado, coberto por véus e guardado com a máxima reverência: a Arca da Aliança. Quando os levitas, os sacerdotes designados, a erguiam sobre os ombros, não era apenas um caixote de madeira e ouro que se movia. Era a promessa viva de Deus marchando com o seu povo. O som das trombetas e dos tambores não era um simples chamado para a marcha, mas um anúncio ao mundo espiritual e físico: o Rei do Universo está em movimento. E então, a voz de Moisés, o líder escolhido por Deus, ecoava com uma autoridade que fazia o próprio deserto silenciar. Levanta-te, Senhor, e que os teus inimigos sejam dispersos. Fujam de diante de ti os que te odeiam. Esta não era uma súplica frágil, mas uma declaração de guerra. Era um comando para que o poder dos céus abrisse caminho na terra. A cada vez que Moisés proferia essas palavras, o acampamento entendia. A batalha não seria travada com espadas e lanças, mas com a presença avassaladora do próprio Deus. A arca ia sempre à frente. Ela não seguia o povo seguia a arca. Durante o dia, uma nuvem majestosa a cobria, um sinal visível da proteção e da orientação divina, um alívio do sol escaldante. À noite, essa mesma nuvem se transformava em uma coluna de fogo, uma luz que rasgava a escuridão, garantindo que mesmo nas trevas mais profundas, eles nunca estariam sozinhos ou perdidos. Pense nisso por um instante. Imagine caminhar por um lugar hostil e desconhecido, mas com a certeza absoluta de que o caminho à sua frente está sendo preparado pelo Criador de todas as coisas. A poeira que subia dos pés de milhões de israelitas era o testemunho de uma fé em movimento. Uma fé que não se contentava em ficar parada, mas que avançava em direção à promessa. A presença da arca era o fator que transformava um grupo de ex-escravos em um exército invencível. Era o que dava coragem aos guerreiros e paz às famílias. Eles sabiam que onde a arca estivesse, a vitória era certa. Porque não era sobre a força deles, mas sobre a fidelidade de Deus. Quando a jornada terminava e o acampamento se estabelecia para descansar, Moisés novamente erguia sua voz, mas desta vez com um tom diferente. Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Era um convite para que a presença de Deus, que havia ido à frente para batalhar, agora retornasse para habitar no meio deles, para ser o centro de suas vidas, de sua comunidade e de sua adoração. A guerra dava lugar à comunhão. O poder que conquistava se tornava o amor que acolhia. Essa dinâmica de ir à frente para lutar e voltar para habitar nos ensina algo profundo. A presença de Deus não é apenas para os momentos de crise, para as grandes batalhas. Ela também é para o nosso descanso, para o nosso dia a dia, para o centro da nossa casa e do nosso coração. Anos mais tarde, a geração que nasceu no deserto chegou à fronteira da Terra Prometida. Diante deles, não havia um exército inimigo, mas um obstáculo natural intransponível: o Rio Jordão. E não era um rio qualquer. Era a época da cheia, e suas águas corriam com uma fúria violenta, transbordando por todas as margens. Humanamente falando, era impossível atravessar. A multidão parada à beira do rio sentiu o peso da dúvida. Será que a jornada terminaria ali? Mas o líder agora era Josué, um homem treinado por Moisés, um homem que entendia o poder da presença de Deus. A ordem foi dada, e ela desafiava toda a lógica. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E então ele ordenou aos sacerdotes que fizessem o impensável: pegar a arca da aliança e caminhar diretamente para dentro do rio em fúria. Imagine a cena. Os sacerdotes, com a arca sobre os ombros, avançam com passos firmes. A multidão prende a respiração. A cada passo, eles se aproximam da morte certa. As águas rugem, ameaçadoras.
Mas a fé deles não estava naquilo que viam, mas em quem eles carregavam. No exato instante em que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a borda da água, o universo pareceu parar por um segundo. E então, o impossível aconteceu. As águas que vinham de cima pararam. Elas começaram a se amontoar, a se erguer como uma muralha líquida, desafiando a própria lei da gravidade. E as águas que seguiam para o mar continuaram seu curso, deixando um caminho de terra seca no meio do leito do rio. Não foi um milagre discreto. A Bíblia descreve as águas se levantando em um montão, visível a uma grande distância. O poder de Deus foi exibido de forma espetacular, para que ninguém jamais duvidasse de quem estava no controle. Enquanto o povo atravessava em terra seca, os sacerdotes permaneceram parados, firmes, no meio do Jordão, sustentando a arca. Eles eram a âncora do milagre. A presença de Deus, simbolizada pela arca, estava literalmente segurando as águas, garantindo a passagem segura de cada homem, mulher e criança. Cada rosto que passava por eles refletia uma mistura de espanto, medo reverente e adoração profunda. Eles não estavam apenas atravessando um rio, estavam caminhando através de um milagre vivo. A Arca da Aliança era mais do que um símbolo. Era o epicentro do poder de Deus na terra. Onde ela estava, as leis da natureza se curvavam. Os inimigos fugiam e o impossível se tornava realidade. Ela era o trono portátil de um rei invisível, mas onipresente. Quando o último israelita pisou seguro do outro lado, Josué deu a ordem final. Os sacerdotes, que haviam sustentado o milagre, saíram do leito do rio. Assim que seus pés tocaram a terra firme da outra margem, o poder que segurava o Jordão foi liberado. Com um estrondo colossal, as águas despencaram e o rio voltou ao seu curso normal, com a mesma fúria de antes. O som cessou. Um silêncio de vitória e reverência tomou conta de tudo. A arca foi colocada em seu lugar de repouso. A nação inteira testemunhou que não há força, nem exército, nem rei que possa resistir à presença do Altíssimo. A lição da arca ecoa até hoje. A presença de Deus ainda vai à frente daqueles que têm fé. Ela ainda abre caminhos onde não há, paralisa as águas furiosas dos nossos problemas e nos conduz em segurança para o outro lado. Assim como a arca ia à frente de Israel, Deus promete ir à nossa frente, lutar as nossas batalhas e nos garantir a vitória. A questão não é o tamanho do obstáculo à sua frente, mas quem está caminhando com você para enfrentá-lo. Confie na presença que move céus e terra por amor a você. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder da presença de Deus. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios desta série incrível. Que a presença de Deus vá sempre à sua frente. Até a próxima!